Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Amém. Não estou sozinho. Amém. Um pastor amigo meu, quando eu estava lá no Rio Grande do Sul, ele falava: amém, irmão, vocês estão comigo? Não estão dormindo? Pastor Orlando, abra sua Bíblia no Salmo de número 116. Salmo 116, versículo 12. Inicialmente só esse versículo. Na minha Bíblia aqui não identifico o escritor desse salmo, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Quem Deus usou, se foi Davi, se foi Asaf, se foi entre os filhos de Corá. O importante é que alguém foi usado por Deus, amém? Pelo Espírito Santo. Está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta. O salmista está perguntando para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua santa palavra nesta manhã. Esta palavra não é de uma religião, não é de uma igreja, não é de uma denominação, não é de um homem, mas é a Tua palavra. Palavra viva e verdadeira. Palavra eterna. Vão passar os céus e a terra, mas esta palavra não passará. Esta palavra, Senhor, é o firme fundamento da nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quando nos firmamos na Tua palavra, estamos nos firmando naquele que é a própria palavra. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia. E Apocalipse diz: o nome pelo qual o Senhor Jesus Cristo é conhecido nos céus é esse, a palavra de Deus. Que esta palavra esteja arraigada no fundo do nosso coração. No fundo, não no sentido de estar escondido, deixado de lado, mas no profundo para dar sustentação. Como os alicerces de uma casa, a gente não vê, mas eles estão lá, no profundo, dando sustentação, dando estrutura para aquela edificação. Assim, a Tua palavra tem que estar lá no profundo, dando sustentação à nossa vida, Pai. Os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. E o nosso coração seja sensível para entender, para aprender tudo aquilo que o Teu Espírito vai falar conosco nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de se mover em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de tocar nas mentes, nos corações e nas vidas de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra. É o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele começa no versículo 1, dizendo: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto o invocarei enquanto viver. Os cordéis da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: o Senhor, ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. E ele vai falando: o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem.
Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. E aí ele vai fazer essa pergunta: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia! E no começo aqui ele vai descrevendo tudo aquilo o que o Senhor tem feito. Uma coisa importante que nós temos que ter na nossa vida é nunca nos esquecermos de onde o Senhor nos tirou. Nunca nos esquecermos da sua salvação. Às vezes nós nos acostumamos, e tem muitas pessoas que acham que merecem ser salvos, que Deus merece levá-las, Deus tem que levá-las para o céu, porque afinal de contas elas merecem, elas são merecedoras, elas são dignas. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que nós não temos justiça nenhuma própria. E aqui o salmista está dizendo isso. Ele inclinou no verso 2 para mim os seus ouvidos. Cordéis de morte me cercaram, angústias no inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei ao nome do Senhor. Então clamei ao Senhor. Ninguém vai para o céu porque merece. Ninguém. Deus não deve favor para ninguém. Ninguém vai entrar no céu pela sua justiça própria. Ninguém vai chegar no céu porque é bonzinho, porque fez muita caridade, porque ajudou muitos outros, porque não prejudicou ninguém, porque levou uma vida reta, porque levou, olha, eu nunca roubei nada, nunca peguei nada do que é de ninguém, nunca prejudiquei ninguém, vivi minha vida correta, ensinei meus filhos a andar. Ninguém entra no céu por causa disso. Isso é insuficiente. Quer dizer que não adianta fazer isso? Não, adianta. E é o dever de todo homem viver assim, retamente, corretamente, dignamente. É o dever de todo homem não ser um ladrão, não ser um corrupto, não ser um assassino, não ser um adúltero. Esse é o dever de todo homem. Mas isso não é suficiente para que ninguém possa entrar no céu por causa disso. A palavra de Deus diz que todas as justiças humanas são trapos de imundícia diante da presença de Deus. E nós vivemos numa época em que o ego do homem tem que ser afagado, senão as pessoas se ofendem. As pessoas têm que se sentir bem, têm que afagar o ego, têm que dizer, não, você é bom, você merece, você é justo, você é reto. Não, meu irmão, a mensagem do Evangelho é arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros, porque por mais que a gente pode até não fazer algumas coisas exteriormente, mas algumas coisas dentro do nosso coração, Deus conhece. Talvez ninguém conheça, talvez até mesmo o pai não saiba do filho, o filho não saiba do pai, o marido não saiba da esposa, a esposa não saiba do marido, talvez os maiores amigos não saibam todos os detalhes da vida um do outro, talvez o casal mais perfeito não sabe o que passa na mente e no coração de um do outro, mas Deus sabe, mas Deus enxerga, mas Deus vê. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso e é perverso. Ele não está falando isso da outra pessoa, ele está falando isso de nós. Porque muitas vezes a gente associa isso. Não, corrupto é aquele, né? Está lá no mundo, aquele. Ele é, não, eu sou bom. Irmãos, a nossa justiça vem de Deus. E se nós estamos andando corretamente, é porque nós ouvimos a palavra de Deus, é porque nós recebemos algo de Deus. A palavra de Deus diz que todo homem que vem a esse mundo, ele traz no seu coração gravado os 10 mandamentos de Deus. Todo senso de justiça, de retidão, de equidade que há na raça humana, independente da sua origem, pode ser ocidental, que tem a sua tradição na cultura judaico-cristã, pode ser oriental, seja na Índia, seja na China, seja no Japão, seja na Coreia, culturas milenares, todo o senso de justiça e de retidão vem de Deus.
Deus colocou em cada ser humano que nasce e que vem a esse mundo, gravado no seu coração, a sua justiça. Por isso que ninguém tem desculpa nenhuma diante de Deus por pecar. Os 10 mandamentos estão lá e nós não somos capazes, nenhum ser humano é capaz de andar em retidão nem diante dos 10 mandamentos. Em algum momento da nossa vida, nós vamos transgredir e nós vamos pecar. Por isso nós precisamos de um Salvador, por isso nós precisamos de um Redentor, por isso Jesus veio ao mundo. Porque se fosse possível para o homem, através da sua conduta, através da sua índole, através da sua cultura, através da sua religião, salvar-se a si mesmo, Jesus não teria vindo a esse mundo. Mas porque nós, como seres humanos, somos incapazes de andar em retidão, de andar em justiça, somos incapazes de sermos perfeitos e irrepreensíveis diante de Deus, Jesus veio para nos levar de volta para o caminho da retidão. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores e o apóstolo vai dizer que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso e nele não está a verdade. Se você conhece alguém que diz, olha, eu não peco, eu não tenho pecado. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu nunca adulterei, eu nunca fiz nada errado, está mentindo. Ele pode até não ter feito exteriormente, mas dentro do coração ele já pecou. Amém? Porque Jesus disse que não é somente aquilo que eu faço exteriormente, mas aquilo que eu faço na minha mente e no meu coração, isso me contamina. Um simples olhar, um simples pensamento, um simples desejo errado no nosso coração nos faz sermos pecadores e transgressores diante de Deus. Amém? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque eles estavam questionando alimentos puros, alimentos impuros, pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que lavar a mão, não pode lavar a mão. Jesus disse, ei, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, porque o que entra pela boca vai para o ventre, e do ventre é lançado fora, mas o que contamina o homem é aquilo que sai do coração, porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as coisas erradas, procedem do coração do homem, e é isso que contamina o homem. Por isso Davi lá no Salmo 51, ele ora e ele clama a Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto, purifica-me, lava-me com ensopo, purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Ele não disse, eu vou me purificar, eu vou me santificar. Não, ele disse, lava-me, purifica-me, santifica-me. Ele está pedindo para que Deus faça isso. Nós não podemos nos lavar por nós mesmos. Nós não podemos nos justificar a nós mesmos. Não há em nós uma capacidade de por nós mesmos sermos retos e justos diante de Deus. A palavra de Deus diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Todo homem é pecador, todo homem é mau, todo homem é transgressor diante de Deus. Somente através de Jesus Cristo, nunca se esqueça disso, somente através de Jesus Cristo, não porque eu mereço. Jesus Cristo não veio me salvar porque, olha, o André é tão bonzinho, ele está olhando do céu para mim dizendo, o André é tão bonzinho, o André é tão reto, o André, ele merece, eu vou salvar ele porque ele merece a salvação. Nunca! Porque se Deus fosse me tratar segundo os meus pecados, porque se Deus fosse retribuir segundo as minhas iniquidades, o meu lugar seria no inferno para sempre. Mas pela sua graça, mas pelo seu amor, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu reconheci que eu sou pecador, porque é necessário reconhecer. Não adianta apenas saber, e Jesus é o Salvador, eu tenho que reconhecer, e eu sou pecador. Jesus conta uma parábola de 2 homens que subiram juntos para adorar ao templo, um publicano e um
um fariseu e um publicano. Um dizia, graças a Deus, Senhor, o fariseu, né? Se aproximou do altar e dizia, graças a Deus, eu não sou como aquele publicano, não sou pecador, não sou isso, não sou aquilo, graças a Deus que eu sou uma pessoa boa, justa. Ele se justificou a si mesmo. Jesus disse, não, Deus não ouviu oração, Deus não perdoou, Deus não justificou essa vida. Mas o outro nem se achava digno de se aproximar do altar, mas de longe ele orava, batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim, ó Deus, pobre pecador. Jesus disse, ele foi perdoado, ele foi justificado. Então, irmãos, nós precisamos entender, essa verdade ela é imutável, imutável. Ela é uma verdade fundamental no nosso relacionamento com Deus. Eu preciso entender, e eu preciso saber, e Deus não me deve nada. Eu preciso saber, e eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do favor de Deus. Aleluia! Ninguém nunca, jamais vai poder colocar Deus contra a parede. Isso não existe. A Bíblia diz, quem primeiro deu a ele e depois recebeu. Está fazendo uma pergunta, quem primeiro deu a ele e depois recebeu, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, aleluia, isso já é obra do Espírito Santo de Deus, que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Não é porque nós somos bons, não é porque nós somos melhores do que o outro e nós aceitamos e outros não. Não, porque nós ouvimos a voz do Espírito Santo de Deus e nós decidimos atender aquilo que Ele estava falando. E outros fecharam o coração. A diferença é essa. Não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais justo, não é porque eu sou mais digno. Não, não, não. É porque eu ouvi e obedeci. A diferença é essa. Porque senão a gente começa a olhar o Evangelho de uma maneira diferente. Não é o que Deus quer que a gente entenda. Ele diz no verso 13: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Que cálice é esse? O que é o cálice da salvação? Vamos ver que cálice é esse? Qual é o cálice da salvação? Mateus 26. Vamos lá para o Novo Testamento. Porque alguém vai falar sobre um cálice que é necessário beber. Mateus 26, 39. Jesus está no Getsêmani. Jesus sabe que a hora do seu sacrifício, da sua morte, se aproxima. Ele diz no verso 38, ele fala para os seus discípulos, ele está ali no Getsêmani orando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse é o cálice da salvação. E o salmista está falando profeticamente, tomarei o cálice da salvação. Esse é um cálice que ainda ninguém tinha bebido, porque somente alguém poderia beber o cálice da salvação e oferecer o cálice da salvação para todo aquele que quiser ser salvo. E esse alguém é Jesus Cristo. E ele está orando dizendo, Pai, se possível, se existe outra maneira de salvação para a humanidade, se as suas justiças próprias vão salvá-lo, se reencarnar é a solução, isso não existe, que a palavra de Deus nos diz, se seguir os ensinamentos de uma religião, de uma filosofia, mesmo que seja milenar, será que existe qualquer condição ou possibilidade de salvação para o homem? Então, passa de mim esse cálice, então eu não preciso beber esse cálice. Todavia, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Que cálice é esse? O que significa este cálice que Jesus está falando? Esse é o cálice da entrega total a Deus.
Esse é o cálice da entrega da nossa vida para Deus. O cálice da salvação é quando eu abro mão de tudo na minha vida para fazer a vontade de Deus. Jesus se entregou totalmente a Deus, vida por vida. Lembra quando os filhos de Israel entraram ali na terra prometida? 2 espias foram enviados por Josué para espiar uma cidade chamada Jericó. Entrando nesta cidade, o rei ficou sabendo e mandou caçar aqueles homens, para que eles fossem mortos. A palavra de Deus diz que eles se refugiaram na casa de uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, e ela escondeu eles. Não, quando os soldados do rei de Jericó vieram lá perguntando deles, ela disse, olha, eles já foram embora. Ela escondeu, ela mentiu para cobertá-los, ela escondeu eles sobre o telhado, diz a palavra de Deus. E quando aqueles homens vieram agradecer, ela disse, olha, peraí, vamos fazer uma aliança. Vamos fazer um pacto, assim como eu salvei a vida de vocês. Quando vocês vierem, Deus entregar Jericó nas suas mãos, poupem a minha vida e a vida da minha família, assim como eu poupei a vida de vocês. Então a palavra de Deus diz que aqueles homens juraram, fizeram um juramento com Raabe: a nossa vida responderá pela tua vida até a morte. Se alguém da tua casa ou da tua família morrer, coloca um cordão de escarlata na janela, na muralha, porque a casa dela era sobre a muralha. Uma janela dava para fora. Amarra um cordão de escarlata na tua janela. E nós vamos responder com a nossa própria vida. Se alguém entrar dentro dessa casa e matar alguém, nós morremos. Nós morremos. Nós entregamos a nossa vida ao ponto de morrer. Nós estamos numa aliança de vida. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele fez uma aliança de vida conosco, ao ponto de morte, e Ele entregou a sua vida por nós. Quando Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Jesus está dizendo, se eu não precisar morrer, se eu não precisar ir à cruz, se houver outra maneira do homem salvar-se a si mesmo, seja feita a tua vontade. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo já sabia qual era a vontade do Pai, por isso Ele veio. Mas porque Jesus está dialogando com o Pai, Jesus está deixando para nós cumprimento das suas palavras, das suas profecias, para que nós possamos entender todo aquilo que está envolvido na sua salvação. O verso 42 diz, ele indo outra vez orou dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Eu vou beber até o fim. E foi o que Ele fez quando Ele foi àquela cruz, aleluia. E foi o que Ele fez, sendo açoitado, sendo chicoteado. A palavra de Deus nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Cada golpe que Ele levou, cada soco, cada cusparada, cada açoite, cada prego, cada gota do seu sangue que Ele verteu, Ele fez isso por mim e por você. Nós não podemos nos esquecer, e a nossa salvação é por causa de Jesus, é por aquilo que Ele fez, não é por nós, nem pela nossa justiça própria, mas é por Ele. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez, nem a salvação, nem a redenção. Todas as coisas foram feitas por Ele, aleluia. Quem primeiro deu a Ele, para depois receber? Jesus está falando de uma entrega total nas mãos do Senhor, do seu Pai. Aí você vai dizer, não, mas espera aí. Se o salmista falou profeticamente, se Jesus já fez isso, eu não preciso fazer. Será que nós estamos livres do cálice da salvação? Quer dizer, olha, Jesus fez, eu não preciso fazer mais nada. Porque hoje tem um pensamento assim. Jesus fez tudo, eu não preciso fazer nada. Hoje em dia as pessoas acham, não, eu não preciso nem ser santo, eu não preciso nem ser separado, porque Jesus já fez, Jesus pagou. Posso andar no pecado, posso andar no erro, mas Jesus pagou. Será que o sacrifício de Jesus é um salvo-conduto para o pecado? É um salvo-conduto para a iniquidade? Será que o sacrifício de Jesus é algo para nos livrar, para vivermos da maneira que nós queremos?
Vamos ver o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Volta um pouquinho aí, no Evangelho de Mateus mesmo. Capítulo, deixa eu ver aqui, 20. Jesus está dialogando com seus discípulos. Versículo 22. A palavra de Deus diz que 2 irmãos, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, vêm e eles têm um pedido para fazer ao Senhor Jesus Cristo. Eles querem, e quando o Senhor Jesus Cristo estiver entronizado no céu, e um deles se sente à direita, outro à sua esquerda, no seu reino. E aí Jesus, verso 22, responde a eles e diz: não sabeis o que me pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que sou batizado? Responderam eles: podemos. Verso 23, e Jesus disse-lhes: na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Jesus está falando de beber um cálice, de ser batizado com o batismo com que ele foi batizado. Eu sei que existem pessoas que interpretam isso de uma maneira até diferente, mas eu creio literalmente. E este cálice é o cálice da salvação. E o batismo é o batismo com o Espírito Santo. Jesus já tinha sido batizado no Rio Jordão por João Batista. O Espírito Santo já tinha vindo sobre ele. Jesus já estava completamente cheio do Espírito Santo, e ele está falando, beber esse cálice. Jesus está dizendo, vocês podem entregar as suas vidas ao Pai, vocês podem colocar as suas vidas nas mãos do Pai, da maneira com que eu vou fazer. Vocês podem receber o batismo com o que eu vou receber. Jesus estava falando de coisas que eles iriam ainda fazer, que eles ainda não tinham feito. Apesar de estarem andando com o Senhor Jesus Cristo, eles ainda não tinham completamente entregado as suas vidas na mão de Deus. Eles ainda não haviam recebido o batismo do Espírito Santo, o que cumpriu-se só em Pentecostes. E aí eles disseram, podemos? E Jesus não disse, olha, não, vocês não podem não. Não, Jesus fala categoricamente no verso 23, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o mesmo batismo com que sou batizado. Vocês também vão entender que é necessário entregar a vida completamente nas mãos do Pai, ao ponto de você não fazer mais a sua vontade, ao ponto de você não buscar mais o seu próprio interesse, ao ponto de você se esvaziar completamente de si mesmo. Vocês ainda vão entender isso, vocês vão beber esse cálice, assim como eu também vou beber o meu cálice. Eu vou lá no Getsemane me esvaziar completamente e colocar minha vida nas mãos do Pai. Eu vou até o ponto de naquela cruz dizer, está consumado, está feito. Eu vou entregar o meu espírito, eu vou entregar a minha vida completamente. É esse o significado de beber o cálice. Beber o cálice da salvação. Por isso Jesus diz, quem quiser achar a sua vida, o que vai acontecer com ele? Perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Se alguém quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso significa beber o cálice da salvação. Que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Você está preparado para beber o cálice da salvação? O cálice da salvação é algo que você deseja beber? Porque muitas vezes nós cantamos e falamos coisas que não fazemos. Cantamos que o Senhor é tudo para nós, mas isso são só palavras na nossa boca. Porque na verdade o Senhor não é tudo para nós. Porque às vezes passamos dias sem orar, sem ler a Bíblia, sem nos preocuparmos em buscar a presença do Senhor, buscando coisas que satisfazem a nós mesmos. Gastamos o nosso tempo, gastamos a nossa vida, gastamos tudo o que nós somos e temos
sem sequer nos perguntarmos se aquilo que nós vamos fazer agrada a Deus. Porque nós ainda estamos no controle da nossa vida, não entregamos o controle para Deus. A nossa preocupação é se vai nos alegrar, se vai nos satisfazer, se vai nos trazer benefício. Ainda não bebemos o cálice da salvação do Senhor. Porque ainda estamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Beber o cálice significa entregar, se esvaziar, abrir mão de si mesmo. Não viver para si mesmo, não entregar tudo, irmão, nas mãos do Senhor. Tudo. Todo pensamento, todo sentimento, todo desejo, todo sonho, tudo nas mãos do Senhor. E orar, mas não da boca para fora, mas com sinceridade, dizer: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. E não seja feita a minha, mas sim a tua. Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero, Senhor, que o Senhor se curve diante da minha vontade, mas eu quero me curvar e me submeter à tua vontade. Não importa, Senhor, o que a tua vontade traga para mim, eu quero me submeter. Jesus, quando ele se submeteu à vontade do Pai, ele sabia, e essa submissão iria levá-lo à cruz, iria levá-lo ao açoite, iria levá-lo ao sofrimento e à morte. Ele estava consciente plenamente de que a sua entrega nas mãos do Senhor significaria morrer literalmente. E os discípulos, quando eles disseram: beberemos, eles também sabiam que significava uma entrega total. A palavra de Deus diz, no comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, que Tiago foi decapitado por Herodes. João foi o último dos apóstolos a morrer. Mas grande parte da sua vida ele está exilado, preso numa ilha chamada Patmos, por causa do nome de Jesus Cristo. Sabendo que não era difícil ele sair dali e conseguir o perdão dos romanos. Era simplesmente ele dizer: olha, eu rejeito a Jesus. Chega de sofrer, chega de prisão, chega de sofrimento, eu estou velhinho. Sou o último, todo mundo já foi, todo mundo já morreu. Estou velhinho, estou cansado. Eu vou descansar. Não quero mais essa vida de sofrimento para mim. Olha, eu renuncio. Era só ele fazer isso. Se ele fizesse isso, o Império Romano iria se alegrar. Quem sabe iria promover até um desfile em homenagem a João, o apóstolo que negou Jesus. Olha, agora você vai para casa, o Império Romano vai cuidar de você, o Império Romano agora vai te dar uma boa velhice, olha, você não se preocupa com mais nada. Chega de padecer por causa do nome de Jesus Cristo. Mas João foi até o fim. Bebeu o cálice do Senhor até o fim, jamais retrocedeu e jamais voltou. Por isso Jesus diz: aquele que quiser vir após mim tem que ir até o final. Tem que estar disposto a ir até o fim. Tem que estar disposto a ir até o final. Esse caminho não tem volta. Quem se desvia, quem para, não é digno. Por isso Deus fala para Josué: Josué, você tem que fazer o quê? Não pasmes, não te espantes, vão acontecer muitas coisas. Não te assombres, eu sou contigo. Vai ser difícil, vai ter gigante, vai ter muralha, vai ter muitos inimigos. Os inimigos vão fazer aliança, vão vir, vão te cercar. Os inimigos vão vir, a fúria do inferno vai vir contra você. Não pasmes, não te espantes, eu sou contigo. Ser fiel até onde a Bíblia diz? Até quando você conseguir. Não, ser fiel até quando chegar no seu limite. Quando chegar no seu limite, aí está isento. Aí não precisa mais ser fiel, não. Ser fiel até o momento em que você fala: não, agora a minha força acabou. Agora eu vou desistir. Aí Deus vai falar: não, tudo bem. Oh, foi tão esforçado meu filho. Ele aguentou bastante. Não, ele pode voltar atrás. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ser fiel até aonde? Até a morte. Porque é vida por vida. Jesus foi até o fim e nós temos que ir até o fim. Ser fiel até a morte.
Ah, mas olha, está difícil. Não para. Ah, mas está difícil, mas está, olha, eu não tenho condições. Vai até o final. Vai até o final. Ser fiel até a morte. Aleluia. É até o fim, é vida por vida. É entrega total, não é? Olha, mas já estou fazendo muito, porque às vezes a gente pensa, olha, já estou fazendo muito para Deus, e a gente começa a olhar para pessoas que fazem menos, aí você começa a se sentir bem. Não, olha, mas tem gente que não faz nem isso, eu já faço isso. Ai, que bom. Oh, mas tem... Não, não é para a gente se comparar com ninguém. É para a gente se comparar com Jesus. Porque quando a gente olhar para os outros, a gente sempre vai achar alguém mais fraco. Porque nós vamos fazer isso, é natural do ser humano. Você vai achar alguém mais fraco com você, a você se sentir bem. Isso a Bíblia chama do engano do nosso coração. Olha, mas fulano não ora nada, eu oro, pelo menos eu oro um pouco. Fulano não quer saber nada, mas eu quero um pouquinho. E aí vai trazendo uma falsa sensação de segurança. Engano do coração. A Bíblia chama isso de sono da morte. Engano do coração. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo, meu Deus, misericórdia. Eu não estou fazendo nada. Eu não estou orando o suficiente. Eu não estou lendo o suficiente. Eu não estou me consagrando o suficiente. Porque Jesus disse que basta ao discípulo ser como quem? Porque quem disse isso foi Jesus. Não é o pastor que está inventando. O pastor que está inventando isso para colocar um jugo em nós. Não, Jesus disse, e basta ao discípulo ser como quem? O seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso modelo? Jesus, a Bíblia vai sempre nos apontar para Jesus Cristo. Ele é o modelo perfeito, Ele é o padrão perfeito. Por isso a Bíblia diz para nós sermos como Ele. Quando Ele era injuriado, o que Ele fazia? Ele brigava. Ah, não. Quando Jesus era injuriado, Ele perdia a linha, Ele ficava irado, Ele dizia, não, eles não sabem com quem que eles estão mexendo, eles não sabem de quem que eles estão falando mal. Não, a Bíblia diz que quando Ele era injuriado, Ele não abria a sua boca, como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Isaías diz, ele não contenderá, ele não gritará, ninguém ouvirá a sua voz pelas ruas. Aleluia! Como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. O próprio Pilatos ficou irado com ele. Não me respondes? Não sabes que eu tenho o poder de te justificar, de te dar a vida? Por que tu não me respondes? O próprio sumo sacerdote mandou esbofetear ele. Amém? Esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão. O padrão perfeito de Jesus Cristo não é para que a gente olhe para nós, meu irmão, com assim, nunca vou conseguir, não. É para que a gente esteja sempre entendendo que a gente não pode se acomodar, que a gente não pode parar, que a gente não ache que já fez o suficiente e já está fazendo demais. Não, para que a gente não confie na gente mesmo. É por isso que a palavra de Deus manda a gente olhar para Jesus Cristo. Para que a gente saiba que por mais que a gente faça, a gente é imperfeito. Que por mais que a gente tente, a gente não consegue. Por isso nós precisamos de um Salvador, de um Redentor, de alguém que faça por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas isso não nos isenta de lutar, de caminhar, de avançar. Por isso o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu estou lutando, eu estou me esforçando. Ele diz, como um atleta que se abstém das coisas, eu também estou lutando dia a dia. Eu estou combatendo, mas não estou combatendo no ar, não, em vão, não. Eu estou combatendo contra a minha carne, eu estou combatendo contra mim mesmo. Eu sei, quando eu olho para mim, o apóstolo Paulo diz, eu sei que eu sou um homem miserável, que a minha carne só tem inclinação para o pecado. Quando eu quero fazer o bem, a minha carne não quer. E qual é o bem que Paulo está falando? A minha carne não tem vontade de orar, a minha carne não tem vontade de jejuar, a minha carne não tem vontade de se consagrar, a minha carne não tem prazer nas coisas de Deus, mas eu luto contra ela, eu subjugo a ela. Eu faço prevalecer a vontade de Deus na minha vida, irmão. Essa é a luta de cada um de nós. A luta de cada um de nós é essa. É para fazer com que a vontade de Deus seja feita na nossa vida.
Ninguém vai ter vontade. Não, eu estou com a vontade de me consagrar a Deus. Não vem essa vontade da nossa carne, porque essa carne está corrompida pelo pecado. Ela não vai ter vontade das coisas de Deus. Ela não vai ter prazer nas coisas de Deus. Paulo fala isso. Somente o nosso espírito que foi regenerado tem prazer nas coisas de Deus. Mas eu tenho que ir ali, eu estou como árbitro dessa disputa. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Os dois estão em constante guerra. E quem é que vai decidir? Quem é que vai vencer? Sou eu, é você. Eu que vou decidir. Não, cansei de ler a Bíblia, eu vou assistir um filme. Essa decisão é minha. Ah não, hoje eu não vou na igreja não, hoje estou cansado. É eu que escolhi. Ah não, hoje não, hoje tem me chamaram para isso, tenho aquilo. Sou eu que faço essas escolhas. E eu vou colher o fruto de cada escolha que eu fizer. Porque a Bíblia diz, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Deus garante a colheita. O homem escolhe o homem é livre para fazer o que quiser. Tem gente que blasfema do nome de Deus, tem gente que mente, que engana, que rouba, tem gente que faz. O homem é livre para plantar o que ele quiser, mas a colheita quem garante é Deus. Se você plantou isso, você vai colher isso. Porque o homem quer plantar espinho e quer colher fruto. O homem quer plantar o pecado, mas quer colher a justiça. Ele quer que Deus dê um jeito. Não, eu plantei espinho, eu plantei iniquidade, eu plantei coisa ruim. Mas quando chegar a época da colheita, que Deus tenha misericórdia. Ele transforme os espinhos em melancias, em laranjas, em uvas. Deus não vai fazer isso. Deus vai fazer você comer os espinhos que você plantou. A não ser que no meio tempo haja um arrependimento, haja uma conversão, haja uma mudança. Deus perdoa pecado, irmão, mas a consequência dos nossos erros continua. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? A palavra de Deus diz que Moisés desobedeceu ao Senhor. Num determinado episódio que o povo estava com sede, Deus falou, pega a tua vara, fere a rocha, e dela sairão muitas águas. Ele foi, fez, e assim aconteceu. Passaram-se muitos anos. Israel já estava chegando na terra da promessa. E Deus novamente, ali, fala para Moisés, o povo está com sede, está contendendo. Deus fala, pega a vara na tua mão, porém, falarás à rocha, e dela sairão águas. Mas a palavra de Deus diz que Moisés naquele dia estava muito irado. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha na terra. Mas aquele dia ele perdeu as estribeiras. Ele estava irado com o povo. E a palavra de Deus diz que ele pegou a vara e feriu a rocha uma vez, não aconteceu nada. Com ira ele feriu a rocha a segunda vez. E começou a jorrar água. Mas não era o que Deus tinha mandado ele fazer. E a palavra de Deus diz que enquanto o povo estava bebendo aquela água, Deus disse, Moisés e Arão, porque os dois ouviram a mesma palavra, vem cá na tenda do encontro, eu quero falar com vocês. Quando eles chegaram na tenda do encontro, o Senhor disse, porquanto não me crestes, não obedecestes a minha voz, nenhum dos dois cruzará esse Jordão, nenhum dos dois vai ver a terra da promessa, vai pisar na terra da promessa. A palavra de Deus diz que Moisés começou a rogar ao Senhor, Senhor, eu já caminhei tanto com este povo no deserto, Pai. Tantas coisas eu passei com esse povo no deserto. Deixa eu entrar na terra. A resposta de Deus para ele, basta, assunto encerrado. Não me fales mais nesse assunto. Moisés está no céu? Tá. No monte da transfiguração, quem que aparece para falar com Jesus? No resplendor da glória celestial. Moisés e Elias. Mas Moisés entrou? Não. Quando eles chegaram lá, na beira do Jordão, Deus disse, sobe no monte. Porque você vai morrer lá no topo daquele monte. Por causa daquele dia que eu falei e você não me obedeceu. Vou te mostrar a terra, vou permitir que você veja. Porém, no topo daquele monte, você vai morrer.
porque você me desobedeceu. Então a gente tem uma falsa ideia. Se eu fizer alguma coisa aqui não tem problema, depois eu peço perdão. Às vezes a gente peca consciente. A gente peca já, não, eu vou fazer isso aqui, mas depois eu peço perdão para Deus e está tudo certo. Engano do nosso coração. Deus perdoa pecado? Sim. Mas consequências, muitas vezes amargas, vêm sobre a nossa vida. Quando Davi pecou com Batseba, Deus disse para ele: nunca mais a espada vai se apartar da tua casa. Que vida triste que Davi teve depois daquilo. Deus perdoou ele. Mas um irmão estuprou a própria irmã, o outro irmão matou esse irmão, o outro irmão... E virou uma coisa triste dentro da casa de Davi. Consequência de pecado. A palavra de Deus diz: sabei que o vosso pecado vos há de achar. Amém? Pastor, o senhor está me aterrorizando? Não, irmão. Estou mostrando para você que cada decisão nossa tem uma consequência. Por isso que quando Deus chega lá em Deuteronômio, que Ele vai promulgar a lei através de Moisés, Ele fala: estou hoje colocando diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida para que vivas. Amém? Deus é bem claro, Deus é bem transparente. Você pode beber o cálice. Você quer beber o cálice, você está disposto a beber o cálice da salvação? Você está disposto a entregar a tua vida completamente nas mãos do Senhor? Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente pensa: isso aí foi para o passado, hoje não. Hoje Deus sabe que eu tenho a minha vida, eu tenho meus compromissos, Deus sabe disso. Não, eu não preciso me preocupar com entregar a minha vida a Deus. E entregar a vida nas mãos do Senhor, muitas vezes, não é aquilo que a gente pensa. Porque Deus escolhe pessoas para determinadas situações. Quem é que colocou lá no Egito José para governar o Egito? Foi Deus. Amém? Quem é que colocou lá Moisés no palácio do faraó? Foi Deus. Quem é que colocou Daniel na corte da Babilônia? Foi Deus. Quem é que fez com que Davi saísse lá do curral das ovelhas e o colocasse como governante de uma nação? Foi Deus. Foi Deus. Mas nenhum desses chegou onde chegou pela ambição do seu coração. É isso que eu quero que você entenda. Nenhum. José não ficou sonhando: não, um dia eu vou ser alguém importante, um dia eu vou ser alguém rico, um dia eu vou ser alguém que os homens vão se curvar diante de mim. E Deus concedeu o desejo do coração dele. Não foi isso que aconteceu. Porque hoje as pessoas estão com essa ideia na cabeça: não, eu traço o meu plano, eu traço o meu projeto, eu tenho a minha ambição pessoal e Deus tem que fazer com que a minha ambição pessoal se cumpra. Não. Não. Eu tenho que entregar minha vida nas mãos do Senhor e deixar Ele conduzir. Se Ele quiser me colocar lá, Ele vai me colocar. Se Ele quiser outra coisa para mim... Irmãos, e se eu falo de experiência minha? Essa semana eu estava conversando com um pastor, amigo meu lá do Rio Grande do Sul, pastor Vilimar, um abraço, pastor. E eu estava me lembrando disso. Quantas vezes ele me chamou para o ministério, eu falei: não, pastor, eu não quero não. Eu sou filho de pastor, eu sei como que é a vida do pastor, eu ajudo o senhor aqui, ó, aqui obreiro, depois ele me colocou como ministro, cuidando de congregação, ia para outra cidade, cuidava de congregação, voltava, mas quando chegava a hora que ele falava: não, agora vamos para o ministério, eu falava: não, pastor, eu não quero não. Estou bom, eu tinha uma empresa, eu estava ganhando bem na empresa, não, imagina. Pensava comigo: eu vou abrir mão da minha vida para ser um pastor? Não, não quero isso para mim não. Quantas vezes eu fiz isso? Até o dia que eu entendi que eu tinha que entregar nas mãos do Senhor e fazer a vontade do Senhor, que não existe nada melhor do que deixar que a vontade de Deus se realize nas nossas vidas. Não existe, irmão. Você não vai encontrar maior alegria, você não vai encontrar maior satisfação do que a vontade de Deus. Se você tem um sonho teu, e se você alcançar aquele sonho, e se aquele sonho não estiver de acordo com a vontade de Deus, você nunca vai ser feliz.
Nunca. E ainda corre o risco de perder a tua salvação. Mas se você deixar Deus conduzir a tua vida, é difícil, pastor? É. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, sofreu lá na casa de Potifar, foi injustamente para perder. O caminho que Jesus fala é estreito, é apertado, mas ele conduz a vida. Deus escolheu Moisés, mas Deus fez Moisés passar 40 anos lá em Midian. 40 anos esquecido. 40 anos sendo ninguém, até que ele entendesse que era necessário ele se esvaziar de tudo, porque ele achou que era na força dele, porque ele achou que ele ia ser o libertador na vontade dele, usando a posição de príncipe do Egito, com a minha força, o meu poder, com a minha influência, eu vou libertar o povo. Deus falou, não, eu preciso tirar tudo isso da tua vida e do teu coração. 40 anos vai demorar para eu te esvaziar, mas eu vou te esvaziar se você deixar. Mas Deus o traz de novo para o Egito, completamente vazio de si mesmo, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer que eu e você entenda. Davi está lá nas ovelhas, mas ele não está lá amargurado. O que eu estou fazendo aqui? Meu pai não gosta de mim. Meu pai me colocou aqui só para mim ter alguma ocupaçãozinha. As ovelhinhas são poucas, ele não investe no rebanho, o rebanho não cresce, porque o irmão dele disse, quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Quer dizer, a gente entende que as ovelhas que Davi cuidava não era a subsistência da família dele, não era uma coisa honrosa. O pai colocou ele lá, põe Davi lá, Davi está sem fazer nada, põe ele para cuidar das ovelhas lá, pelo menos ele faz alguma coisa de útil. Assim, quando Samuel chega e fala, chama os teus filhos para sentar à mesa, Davi foi chamado pelo pai? Não. Mas Deus não escolheu nenhum dos seus irmãos. Eles eram grandes, fortes, bonitos, enchiam os olhos dos homens, mas não de Deus. Deus disse, não é nenhum desses. Tenho rejeitado a todos esses, Samuel. Não são eles. Não estou olhando para as coisas humanas. Estou olhando para a aparência, não estou olhando se fala bem, se não fala bem, não estou olhando se é bonito, se é feio, eu não estou olhando se tem recurso, não estou olhando, eu estou olhando para o coração. Rejeitei a todos esses. E às vezes a gente dá tanta importância nas coisas exteriores. E Deus não dá nenhuma importância para isso. Às vezes a gente fica lá, pensando, não, mas olha isso, aquilo. Não. O que interessa para Deus é aquilo que está dentro do coração. Não foi a ambição de Davi que o fez ser rei de Israel. 10 anos fugindo da ira de Saul sem ter feito nada. Caminho apertado, estreito, difícil, que ele tem que ir até para o meio dos inimigos para não morrer. Mas o final é de vida. Você está disposto? Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Você está disposto a beber o cálice da salvação? Você está disposto a entregar a sua vida completamente nas mãos do Senhor? O salmista diz, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ele está dizendo, nem que eu tenha que entregar minha vida, nem que eu tenha que morrer pelo Senhor. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Existem escolhas que ninguém pode fazer por você. Existem decisões que ninguém vai tomar por você. Deus não vai fazer escolhas por você e não vai te impor nada. Deus não vai decidir nada por você. A decisão é sua. Porque você é o único responsável
diante dele, por cada escolha e por cada decisão sua. A palavra de Deus diz que nós um dia vamos estar diante do Senhor. A Bíblia fala de 2 julgamentos. O julgamento dos salvos chama o tribunal de Cristo. O julgamento dos condenados chama o grande trono branco, o juízo final. No juízo final, no grande trono branco, ninguém vai ser justificado, ninguém vai sair absolvido. Sabe por quê? Porque o homem é incapaz de salvar a si mesmo. Somente aqueles que forem passar pelo tribunal de Cristo vão ser justificados, mas não por sua justiça própria, por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Porque eles tomaram o cálice da salvação e o tomaram. Abriram mão da sua vida, porque quem não abre mão da sua vida vai ter que responder por todos os seus pecados no dia do juízo final. Agora, aquele que abre mão da sua vida e entrega a sua vida nas mãos do Senhor, recebe a graça da justificação e da salvação de Deus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie diante de Cristo. Ninguém vai que passar pelo julgamento de Cristo vai se gloriar, vai dizer, oh, eu venci. Não, não, não. O Senhor Jesus venceu por mim. É isso que cada um vai dizer, o Senhor Jesus venceu por mim. Glória a Deus. E nós possamos entender. Muitas vezes, irmãos, eu quero que os irmãos entendam. E quando o Senhor coloca essa palavra, eu reluto comigo mesmo. Quero que os irmãos entendam que não é fácil para mim subir muitas vezes e entregar aquilo que Deus tem colocado na minha boca. Mas eu fiz uma escolha de não falar aquilo que eu quero ou que eu penso, mas de deixar o Espírito Santo colocar a palavra na minha boca. Às vezes, quando eu estou de manhã orando e o Senhor começa a falar comigo, muitas vezes eu fico pensando, meu Deus, será que é isso mesmo que o Senhor quer falar? Senhor, será que é isso mesmo? Será que... E o Senhor sempre tem me confirmado. Há uma responsabilidade, há um peso. Porque é mais fácil, irmão, falar alguma coisa que satisfaz o ego das pessoas do que confrontar elas. Mas não sou eu que estou confrontando você. É o Espírito Santo. E ele primeiro ele me confronta. Porque senão a palavra que sai da minha boca não tem valor nenhum. Primeiro ele exige de mim que eu viva aquilo que ele está colocando na minha boca. Muitas vezes fala, mas Deus te deu a palavra de manhã, você está entregando agora. Não, são processos que Deus já vem tratando na minha vida há anos, há tempo. Como eu testemunhei para vocês, eu não queria ser pastor, eu não queria estar à frente do ministério. Pela minha vontade eu ia ser um empresário, ia estar ganhando dinheiro, cuidando da minha vida. Não que falta nada para mim, não falta nada para mim, irmão. Não falta nada. Deus não deixa faltar nada para mim. Mas eu abri mão de muitas coisas para estar aqui em cima do altar. Eu sei o que significa beber o cálice, porque o Senhor já me fez eu beber esse cálice, para mim estar hoje aqui falando para você. Quantas pessoas da minha convivência profissional, às vezes me encontram e falam, o que você está fazendo? Estou cuidando da igreja. Pô, mas você não quer trabalhar? Pô, você é um cara que... Não, você não quer ir. Propostas vêm, irmãos. Propostas vêm. Propostas de ganhar dinheiro, bastante.
propostas de encher, vamos dizer assim, a carne. A carne fica toda empolgada quando a gente ouve certas coisas. Mas lá dentro, o Espírito Santo fala, não, não é isso que eu quero para você. Não é isso que eu tenho para você. E eu entendo o significado de beber o cálice do Senhor. Porque às vezes as pessoas pensam, o pastor sobe lá e fica apontando o dedo para todo mundo. Não. Eu subo aqui e eu entrego para você aquilo que Deus coloca na minha boca. Porque isso o Senhor já tratou comigo. Porque o Senhor quer que eu fale com autoridade. E ninguém tem maior autoridade de falar alguma coisa do que aquele que vive aquilo que está pregando. E eu posso dizer para você, irmãos, que fazer a vontade de Deus é a melhor escolha que você pode tomar na sua vida. Pode te levar por um caminho estreito, eu não vou mentir para você. O caminho é estreito. O caminho é apertado, não é fácil, mas a recompensa da presença de Deus e da comunhão com o Espírito Santo, não tem nada nesse mundo que se compare. A comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, nada se compara a isso. E existe muito mais na glória celestial. Então vale a pena.